dando as boas-vindas a todos que se fazem presentes. Convido o vereador Amélio Radaeli para secretariar os trabalhos dessa mesa de forma ad hoc, já está a postos. O vereador Amélio, inicialmente, vai fazer uma leitura de um trecho religioso antes da sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quero ler um trecho do Salmo 37, que diz: não se irrite por causa dos maus, nem tenha inveja dos injustos. Eles são como erva, secam depressa, murcham logo como a relva. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Amélio. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta 22 de maio de 2013, sessão ordinária. Expediente, projeto de decreto legislativo número 001/2013, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Xanxerê relativo ao exercício financeiro 2011, conforme parecer da Comissão de Finanças da Câmara Municipal. Correspondências recebidas do Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento verbal do vereador Ivan Marques, que solicitava informações sobre o destino dos recursos repassados em 2012 ao Corpo de Bombeiro e à Polícia Militar de Xanxerê, da primeira Promotoria da Justiça de Xanxerê, comunicando o arquivamento do inquérito civil número 06/2012, 00010178, dígito 6, conforme despacho de arquivamento anexo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, SDR, convidando os vereadores para participar do treinamento da elaboração do Plano de Cultura Municipal, a ser realizado em 27 de maio de 2013, às 13 horas, no auditório da SDR de Xanxerê, do governador Raimundo Colombo e prefeito de Chapecó, convidando a todos para a inauguração do contorno viário oeste, a realizar-se no dia 25 de maio de 2013, às 10 horas, na cabeceira da ponte do rio Taquaruçu, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao custeio de ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado, competência 8/2012, no valor de R$12 mil, na conta Banco 001, agência 0586, conta 327867, da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Comdetec, solicitando a indicação de um representante da Câmara para compor aquele conselho. Moções. Moção número 40/2013, do vereador Ivan Marques. Indicações. Indicação número 193/2013, do vereador Fernando Calfas e Ivan Marques. Indicação número 194/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Indicação número 195/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Projetos em redação final. Lei número 3.525/2013, de origem do projeto de lei número 009/2013, que dispõe sobre a interpretação originária da lei número 3.506/2013 e da outras providências. Projetos em votação única. Emenda ao substitutivo número 1 do projeto de lei número AJG 015/2013, que prorroga o prazo de cedência dos servidores públicos municipais e da outras providências. Substitutivo do projeto de lei número AJG número 15/2013, que prorroga o prazo de cedência de servidores públicos municipais e da outras providências. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número BLB 010/2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a anular projeção de prolongamento de vias públicas e da outras providências. Projeto de lei número AJG 014/2013, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Xanxerê e da outras providências. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número AJG 015/2013, que prorroga o prazo de cedência de servidores públicos municipais e da outras providências. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador Amélio. Vereador Filap, perdão. Passo ao momento da palavra livre. Inicialmente, o Partido dos Trabalhadores, vereador Leandro Bíssigo, por até 10 minutos. Peço permissão, presidente. Concedida, vereador. Meu boa noite, primeiramente, ao presidente, aos senhores vereadores, senhora vereadora, ao público que nos acompanha através da TV Câmara,
funcionários desta casa, a imprensa e pessoas, né, que nos acompanham aqui na plenária. Vamos destacar, então, a presença do assessor de deputado, do deputado Padre Pedro, Sérgio Bruneto, né, também o Irineu Sberce, né, nosso vice-presidente, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, né, ao Rafael Dias, né, grande amigo, companheiro nosso, ao Ronaldo Marasquim, também grande amigo e companheiro nosso, né, da associação a qual a gente pertence. Também ao seu Luiz Pinheiro, né, obrigado pela presença. A sua esposa, Salete, né, suplente de vereadora, professora, né, muito obrigado pela presença de vocês e demais pessoas presentes. Eu hoje estou fazendo uso, então, da palavra, mais na questão da explicação das duas indicações, né, que a gente vem fazendo, quanto ao Poder Executivo e ao Legislativo, né, nas melhorias e adaptações dos sites, né. Então, como nós trabalhamos muito na questão da acessibilidade, os sites, eles têm que constar as informações, ele tem que ter acessibilidade para que todo o público que acessar, ele possa chegar até o seu objetivo, ou seja, até onde ele busca essa informação. E, então, nós temos algumas dificuldades quanto à deficiência visual, que muitas vezes os sites eles estão postos como símbolos, ícones, né, os quais a gente muitas vezes acaba não chegando até o objetivo. Também a questão de contraste, né, há pessoas com deficiência visual que tem que ter o contraste do preto e o branco, né, o tamanho de letra, fundo, para que essa pessoa consiga ter autonomia, né, na navegação dos sites. Também nós temos a dificuldade na questão de pessoas com deficiência motora, né? Essas pessoas não utilizam, na maioria das vezes, o mouse, utilizam programas específicos, onde, através da webcam, né, eles consigam, através dos olhos, ir entrando nos ícones, né? E um outro problema também que a gente detectou, encontrou, é a questão do deficiente auditivo, né, onde muitas vezes a informação está com símbolos e não descritas, né? Então, a gente sabe que a dificuldade na interpretação dessas simbologias, tá? Então, a gente vem solicitando o estudo técnico, a viabilidade de ser implantado esses novos sistemas, né, para que a gente consiga dar a plena acessibilidade também nos portais do Executivo e do Legislativo, tá? Onde também a gente vem pedir, senhor presidente, a legenda na questão da TV Câmara em tempo real, porque muitos nos acompanham através dessa importante ferramenta, né? E muitas dessas pessoas são deficientes auditivos. E nesse acompanhamento, muitas vezes eles estão lá em casa assistindo, mas eles não conseguem compreender o que a gente está falando aqui, né? Para que isso seja feito, eles precisam muitas vezes que tenha um intérprete, que tenha alguém, um familiar, alguém que faça essa tradução, né? Ou seja, essa interpretação através da Libras, para que eles saibam, né, o que está sendo dito aqui através deste poder. Então, através da legenda, eles vão conseguir ter essa autonomia, né, vão conseguir ter essa autonomia sem haver a necessidade de uma terceira pessoa, né, uma segunda pessoa, para fazer isso por eles, né? Então, a gente vem pedir, né, a colaboração dos colegas, né, e a gente entra, então, com esses dois pedidos. O que para hoje seria isso, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, vereador Bístigo. Palavra com o PSDB, vereador Wilson Martins dos Santos, por até 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha pela TV Câmara, plateia aqui presente, servidores, o professor Pinheiro, dona Salete, aí, nossos companheiros aí, tive a honra de ter sido aluno do professor Pinheiro aí nas aulas de OSPB, e percebo que grande diferença faz ter tido acesso a essa disciplina que foi, infelizmente, retirada do currículo escolar. Então, eu ainda tive essa disciplina aí lá nos década de início de 90. Então, muito prazer vê-lo aqui nos acompanhando. Aos demais participantes, fica a nossa boa noite. Venho comentar e manifestar a nossa resignação quanto à questão da BR-282. É mais uma vítima ceifada nesse acidente de ontem. Vítima da apatia do Estado em concluir a obra, vítima da apatia do Estado em fiscalizar e exigir dos órgãos competentes a conclusão desse serviço que já teve início há muito tempo, já era para ter concluído, e acaba gerando tantos transtornos, seja ele comercial, seja ele pelo aspecto visual, e nesse caso, ceifando vidas. Naquele trajeto, 3 ou 4 pessoas já certamente perderam suas vidas por conta desse atraso. Então, retomo a discussão, temos que tomar uma medida, como representantes do nosso povo, fazer o quanto antes essa cobrança, essa visita para Brasília, para trazer esse resultado e que essa obra seja retomada e concluída o quanto antes. Outro detalhe que eu gostaria de ressaltar, na noite de ontem, nas dependências do Clube Xanxerense, ocorreu a Assembleia de Servidores Públicos, onde estava sendo discutido a questão do reajuste salarial. Alguns números que eu tive a oportunidade de ouvi-los, nos trouxeram até um certo questionamento, e a gente gostaria de esclarecer isso, senhor presidente. A presidente do sindicato, na sua fala, elencou um número de 1.110 servidores concursados, 160 servidores ACT, 160 estagiários e o número de 63 comissionados. Daria um número total de 1.493 servidores. Eu não sei se isso bate com a realidade, a gente precisava confirmar isso, que a gente pôde perceber um acréscimo aí do final do ano para agora aí de quase 300 servidores, e nós precisaríamos nos certificar se de fato isso ocorreu, se é da forma que está sendo expressado. E eu gostaria, inclusive, de requerer a presença da Vânia Barcelos para a próxima sessão, senhor presidente, para que ela viesse esclarecer essa situação de como é que está a negociação, como é que o sindicato tem se comportado, como é que a administração tem recepcionado as reivindicações dos trabalhadores e a nível de proposta. Me parece que a prefeitura deve dar um retorno aí até segunda-feira, até porque a gente possa estar monitorando e acompanhando essa discussão. E dizer também que recebi a ligação do deputado Gilmar Kness, agradecendo a recepção que teve em nossa cidade na semana passada, e também se disponibilizando a receber todos os vereadores que quiserem visitá-lo, pronto para atender as reivindicações aqui da nossa região. Então, o que eu tinha para falar isso era hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, vereador Wilson Martins. Passo os trabalhos dessa presidência ao vereador João Paulo Menegatti. A palavra continua com a bancada do PSDB, vereador Fernando Calpas. Boa noite a todos e a todas, senhora vereadora, imprensa que se faz presente, cumprimento especial aí a nossa suplente de vereadora, Salete Pinheiro, professor Luiz Pinheiro, Rafael Siviero, ao Saibo, todas as demais pessoas que aqui se fazem, os funcionários dessa casa.
Uso dessa tribuna, nessa noite, para falar sobre a indicação 193 de 2013, indicação esta de minha autoria, em conjunto com o vereador Ivan Marques, no qual solicitamos ao Poder Executivo, à Prefeitura Municipal, que realize os estudos para alteração do Código de Obras do município, sobretudo para que o mesmo fique em consonância com a lei federal, conhecida popularmente como Lei dos Descansos, Lei do Descanso, que obriga os caminhoneiros a ter uma jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias. Essa é uma lei que hoje ela está, se não me falha a memória, suspensa a sua vigência, em razão até da dificuldade das estradas brasileiras comportarem, né, a sua aplicação, né, seja por falta de muitas vezes, de acostamento nas ruas, os postos de combustíveis não dão condições desses motoristas ali permanecerem. Então, a indicação visa principalmente a adequação do Código de Obras à Lei Federal do Descanso. Para quê? Para que os novos postos de combustíveis que, porventura, poderão ser abertos ou instalados em Xanxerê, tenham algumas, não seriam restrições, mas algumas condições para se adequar. Então, estamos encaminhando junto aqui, eu e o vereador Ivan, uma proposta de alteração do artigo 172, né, da Lei Complementar, Código de Obras, notadamente ao espaço físico, mínimo de espaço físico que um posto de BR, um novo posto para ser construído no perímetro de Xanxerê, ele deveria ter. Isso vai possibilitar que esses caminhões, sobretudo os maiores, consigam fazer as suas manobras, poder ter um local adequado para abrigar muitos caminhões, para que esses motoristas possam, de fato, estar cumprindo essa legislação federal. Então, essa é uma das principais mudanças. Outras questões também, estamos aproveitando a indicação em relação à preservação do meio ambiente, né? Algumas medidas aqui que fizemos um estudo, eu e o vereador Ivan, no sentido de aprimorar esse Código de Obras, notadamente na questão do armazenamento desses combustíveis, algumas questões também relativas a postos de combustíveis que, porventura, serão instalados futuramente no centro ou em algum bairro do município, distância de escolas, distância de comércio de materiais explosivos. Então, é um aprimoramento dessa lei para os postos do perímetro urbano e dos bairros e uma adequação, né, com relação aos postos que, porventura, estejam em marginais, seja da BR-282 ou da SC, que cruza o município de Xanxerê. Então, essa é uma indicação, peço o apoio dos nobres colegas para que a gente aprove ela, no sentido do Poder Executivo, e aí os representantes dos postos de combustíveis, essa indicação sendo aprovada hoje. Então, tem mais uma peleia junto ao Executivo Municipal, junto ao Conselho Diretor, para que nos encaminhe o quanto antes um projeto de lei, que a iniciativa para alterar o projeto de lei é do Executivo Municipal. A Câmara, nesse momento, nada mais pode fazer do que uma indicação e já uma minuta dessa alteração é o que estamos hoje propondo. Para finalizar, senhores vereadores, pedir ao líder do prefeito, tem acompanhado essas obras de saneamento no centro de Xanxerê, tá causando um transtorno natural, né? Quando a etapa chegasse no centro de Xanxerê, ia causar transtornos com o trânsito, com a sujeira. Então, a fiscalização cabe ao Executivo Municipal. Então, pediria ao líder do governo que reforçasse, né, junto ao Executivo Municipal, que a fiscalização dessa obra, sobretudo na parte central, fosse concluída num período menor possível. Não sei se, quando a obra iniciou, eles estavam num outro ritmo, e agora me parece que eles as coisas talvez estão encontrando alguma dificuldade subterrânea. Então, são informações que eu desconheço, mas pediria ao líder do governo que trouxesse informações se no perímetro do centro de Xanxerê eles estão tendo alguma dificuldade maior para fazer a instalação dessa tubulação.
Mas agradeço a oportunidade aqui, desejando a todos uma boa noite. Devolvo os trabalhos ao presidente Fernando Cofres. Palavra com o PMDB, vereador Amélio Radaeli, por até 10 minutos. Vereador Denilson Biasus. Palavra com o PPS, vereador Flávio Filap, por até 10 minutos. Agradeço. Palavra com o PTB, vereador João Paulo Menegatti, por até 10 minutos. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da Casa, aos vereadores. Boa noite ao público que nos assistem. O pessoal aqui dos postos de combustíveis que estão presentes, o Evandro, o Siviero, o Marció. Também está a presença aqui do ex-vereador Bruneto, a nossa suplente vereadora Salete Pinheiro. Dizer que muito bom ter vocês na casa, e que venham sempre, que não seja nem a primeira nem a última vez, que participem mais das sessões aqui na nossa casa. Bem, quero parabenizar aqui o Leandro Bisco pela indicação, pelo pedido, referente à TV Câmara, Então, isso é importante, é uma coisa que vem a somar, todo mundo vê nas televisões, mas a gente não tinha ainda se tocado, na realidade, da real situação, mas é uma situação bem complicada, para algumas pessoas que têm deficiência. Então, parabéns, e continua assim, está fazendo um belíssimo trabalho. Também aqui quero falar de... Ontem à noite teve a reunião dos servidores municipais para a questão do aumento. Então, os servidores municipais estão reivindicando, aumento de 6,7%, e a proposta deles é a seguinte, que sejam pagos as diferenças dos salários das professoras, referente ao piso nacional, essa diferença que vem desde janeiro, que seja pago retroativa, e seja pago daqui para frente esses valores retroativos nas folhas posteriores. E que seja dado 6,77% a todos os servidores, metade em junho e metade em julho. E um auxílio alimentação, que eles vão pedir um auxílio alimentação de R$ 150, começando a ser pago já no mês de maio, para que em junho já seja dada essa reposição. E não havendo a compreensão do Executivo, não havendo o pagamento desses valores, a categoria, possivelmente, há uma grande possibilidade de haver greve no nosso município, principalmente dos professores e dos servidores da saúde do nosso município. Então, a gente não pode deixar com que isso aconteça, Então, mais uma vez, reforço para que se tome a providência, para que dê esse 6% de aumento aos servidores públicos. Que isso não representa 6% na folha, Ele não representa 6% no total do município, ele representa menos que isso. Também quero falar aqui da questão das obras do saneamento básico, A cidade, ultimamente, se encontra um pouquinho suja, não é só o centro da cidade, mas alguns bairros também, Então, que se tome uma providência para começar a limpar um pouquinho a cidade, porque está bem complicada. Poeira, A gente vê muita poeira no asfalto, caminhões transitando com terras, Deixando terras espalhadas no decorrer da cidade, e isso não pode acontecer. Também nos deparamos com o trânsito na Avenida Brasil a partir de ontem, Foi feita a questão de estacionamento na Avenida Brasil, subindo a avenida e descendo a avenida. Na descida da avenida já havia o estacionamento, e na subida foi feito agora. Então, ali se reduziu muito, a gente nota que se reduziu muito o fluxo de veículos naquele local.
né, onde passavam 2 carros, agora só passa 1. Então, reduziu muito o fluxo de veículo. E nós temos que tomar algumas atitudes para que volte novamente o fluxo de veículos na Avenida Brasil, que está bem complicada, né? Eu acho que as pessoas que ali têm seus comércios têm que ter a sua parte de estacionamento, mas o fluxo também ele tem que tem que ser um fluxo grande, porque a Avenida Brasil é o principal eixo da nossa cidade. Então, nós precisamos dar mais fluxo à Avenida Brasil. Então, que o secretário de Obras, Gelder Bavaresco, tem uma solução para essa questão. Começou essa semana e já diminuiu bastante o fluxo de veículos. Então, que se tome uma outra medida para que possa amenizar isso aí. Muito obrigado. Agradeço, vereador João Paulo. A palavra com o PSD, vereadora Sirlene Menegola, por até 10 minutos. Vereador Ivan Marques, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aos que nos acompanham pela TV Câmara, aos funcionários dessa casa, as pessoas que nos honram com a visita aqui, saúde de uma maneira especial o amigo e irmão Rafael, o Evandro, também os empresários presentes, suplente da vereadora Salete, professor Pinheiro, né, nosso amigo assessor, deputado, ex-vereador também, aqui com a gente presente, Bruneto, me perdoe, Bruneto, deu um branco aqui. Estava pensando no Esberce aí, para saudar o Esberce também dessa maneira, então já aproveito. Saúde a todos, então, indistintamente, né, nosso amigo Marció também, empresário aí do setor, né, e como bem destacou nosso presidente aqui, sobre esse projeto importantíssimo, né, na cessão e concessão de novos alvarás, né, o primeiro passo está sendo dado, a gente quer disciplinar e entende que isso é importantíssimo, até para organizar o sistema dentro do próprio município de Xanxerê, e de uma maneira também para que agora o Executivo e o próprio Conselho possam estudar e, da mesma maneira, rebater. Então, ratifico aqui o apelo do voto, da aprovação aqui nesta casa, em relação a essa indicação proposta já com uma minuta, elaborada com muito carinho. Aqui eu destaco a participação direta do presidente na elaboração do projeto, no acerto do projeto, para que hoje pudesse estar, então, sendo votado em primeira votação aqui, como indicação, e depois seguir, então, o trâmite até o Executivo. Mas, senhor presidente, como muito bem destacou aqui nessa tribuna, o vereador Wilson Martins, a nossa rodovia das lágrimas está aí, causando mais lágrimas na comunidade xanxerense. Mais uma vítima, nos lembrou agora, ao ver aquela multidão ontem ali, aquela cena daquele menininho que morreu queimado dentro de uma Kombi, outros acidentes, aqueles trabalhadores, aqueles que acabaram saindo porque não tem um guarda-reio e acabaram caindo com o carro no rio, praticamente no rio, e acabaram perdendo a vida, caminhões que já tombaram e acabaram invadindo a pista contrária, entre outros tantos que a gente conhece e que, se formos aqui elencar, o rol de vítimas da BR-282 fatais e que ainda estão com sequelas, afora toda a sociedade, é inúmera. Falta páginas para nós relacionarmos aqui a todos. Tenho certeza, e hoje eu entrevistava Vossa Excelência, presidente, já dizendo dessa comissão que está praticamente formada, elaborando aí um cronograma de visitas, e acreditamos que devemos começar aqui uma contagem regressiva, num prazo mínimo possível para que essa obra retorne, ou a gente vai para a rua, mobiliza a sociedade, chama as entidades e vamos fechar de vez, para que realmente ganhe repercussão e que o governo entenda que Xanxerê é uma cidade que precisa receber também a atenção, em todas as esferas, e principalmente nessa rodovia que tem, olha, e quem passar por ela hoje, aqui nós temos 2 empresários que têm aí também seus estabelecimentos na 282, são testemunhas do que ocorre nesse pedaço de estrada. Agora, com o tempo dessa maneira, acredito que ali, mais ali para o lado do Saibo, ali, atravessar ali, olha, tem que fazer o sinal da cruz e dizer assim, agora eu vou. Porque não tem sinalização, não tem iluminação, o contorno que foi tirado, a gente se torna repetitivo, mas que foi tirado da via principal e jogado para a marginal, faz com que os carros cheguem já e você esteja em cima do trevo. Então, está muito perigoso, gente. Afora os buracos, enfim, né? Então, quem ama a cidade, quem gosta das pessoas, sabe do que eu estou falando, né?
não suporta mais engolir, e isso se torna cansativo, repetitivo, e diz assim, até quando o Xanxerê tem que pagar e quantas pessoas ainda vão ter que ser tiradas da nossa sociedade para que alguém acorde para esse problema. Hoje recebemos aqui, está aqui na pauta, um convite de que um contorno viário em Chapecó está sendo inaugurado, no próximo dia 25. E começou depois da nossa da reforma aqui da 282. O acesso a Chapecó está quase concluído. E no começo nós ironizávamos e dizíamos assim, até que enfim Xanxerê na frente de Chapecó. E me parece que a gente mordeu a língua e o sapo não é desenterrado nunca dessa cidade. Mas tenho certeza, senhor presidente, que Vossa Excelência, que muito bem conduz esse poder aqui e que tem essa preocupação, juntamente com os demais, vão buscar alternativas para que realmente isso possa acontecer, Vinagre, porque ninguém mais aguenta, né? E eu tenho certeza que se uma filha sua, um genro, um parente for atravessar a avenida, a BR, da mesma maneira, vosso coração vai ficar apertado. De outra maneira, senhor presidente, destacar que nós teremos uma sessão específica, né? E vejo aqui que será pautado, né, a questão das contas do prefeito, ex-prefeito Bruno Bortoluzzi, exercício 2011, li o parecer, acompanhei, fiz o levantamento, e já destaco aqui, né, o dever cumprido, e estendo também dessa maneira, né, esses cumprimentos por ver o parecer favorável do Tribunal de Contas, aos funcionários que estiveram envolvidos, e vejo a presença aqui do Agierso Bianchi, né, que também faz parte dessa casa como financeiro, né, parabenizo o amigo e a todos aqueles que estiveram junto com o prefeito durante esse mandato de 2011, onde puderam aí trazer as contas agora para votação e que vem com parecer favorável. Da entrada nesta casa também no dia de hoje, né, o prefixo, o qual eu tenho certeza aqui que os vereadores vão ficar atentos para o mais rápido possível, e faço esse chamamento, doutor Wilson, Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que exarem um parecer da mesma maneira, né, com serenidade, para que a gente possa também votar e dar oportunidade de acarrear o mais rápido possível esses recursos que hoje estão sem entrar no cofre público, para que também possa se fazer aí a contrapartida das obras, dos recursos que estão aportando ao nosso município. De outra maneira também, senhor presidente, gostaria de botar um ponto final nesses números, porque isso nos deixa até um tanto quanto assim desconfortáveis, né? Até para que a gente possa esclarecer realmente quanto tem de funcionário, quanto não tem de funcionário. E começar a traçar, então. Se a coisa tem que ser em números, nada melhor para quem trabalha com matemática, essa ciência exata, que 2 e 2 é 4, e não é 3,99 nem 4,01. Né, que fosse feito um requerimento à Prefeitura Municipal de Xanxerê, né, faço aqui verbalmente, que encaminhasse a esta casa, né, o número de funcionários durante o ano 2009, 2010, 2011, 2012, tanto eles na área de concursados, ACTs, estagiários e comissionados, para que a gente possa fazer, então, um gráfico comparativo também com a próxima administração. Agradeço a atenção, muito obrigado. Agradeço, vereador Ivan. Passo ao aumento da presidência. Fazer entrega para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada nessa data. Fazer a leitura do ofício do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Senhor presidente, prezado senhor, considerando a necessidade de compor a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, solicitamos a indicação de um representante para compor a comissão. Pedimos que a indicação seja feita até o dia 27 de maio de 2013, sendo que apresentamos para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, João Antônio Duarte de Borba, coordenador de Proteção e Defesa Civil. Então, coloco em discussão aqui, preciso de um representante. Gostaria de me colocar à disposição desta comissão, senhor presidente. Mais alguém? Então, em votação, os vereadores que aprovam que essa casa indique o vereador Ivan Marques para compor o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, permaneçam como estão, os que desaprovam e se manifestem. Aprovado por unanimidade. Preciso, na sessão passada, vereador Amélio, acabamos lhe indicando para compor todas as comissões que o vereador Adriano fazia parte, mas por um lapso acabamos revendo que ele já fazia, o vereador Amélio já fazia parte da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. O vereador Amélio e o vereador Wilson. Então, eu preciso, em substituição ao vereador Adriano, no período de afastamento, que um outro vereador se habilite a compor a Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio.
Coloco em discussão, né? Da mesma maneira, me coloco à disposição da casa, senhor presidente. Então, vereador Ivan Marques, mais algum vereador? Não havendo mais quem? Vereador Shirley? Não? É um só, né? Então, coloco em votação os vereadores que aprovam que o vereador Ivan Marques substitua o vereador Adriano temporariamente na Comissão de Constituição, na Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quero citar também que essa casa recebeu há poucos instantes, nossa pauta já estava feita, mas vou informar, deu entrada o ofício AJG 210/2013, uma resposta ao requerimento número 7, de 29 de abril de 2013, de minha autoria, referente a informações sobre a data fixada no contrato de licitação atual para a conclusão do Centro de Múltiplo Uso do Bairro dos Esportes. Da mesma forma, há poucos instantes, recebemos o ofício AJG 209 de 2013, assunto requerimento número 8 de 2013, de 8 de maio de 2005. Requerimento esse também formulado por esse vereador com relação ao horário de atendimento do Museu do Milho. Quero convidar e informar a todos os vereadores e ao público que nos assiste e os que se fazem presentes, que na próxima segunda-feira teremos sessão itinerante, última sessão do mês, dia 27 de maio, às 19 horas, no Centro Comunitário do bairro Castelo Branco, né? Mas lá também vamos aproveitar para fazer uma extensão ao bairro João Winkler. Então, naquela oportunidade, a comunidade dos dois bairros se fará presente e cada representante de cada um dos bairros utilizará da tribuna para explanar os vereadores, fazer as suas reivindicações. Então, segunda-feira, dia 27, às 19 horas, no bairro Castelo Branco. Cito também que essa casa recebeu ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no qual o senhor secretário se dispõe a comparecer a essa casa em uma sessão em data a ser agendada. Fazer a leitura inteiro teor. Senhor presidente, em resposta ao ofício FC 301/2013, declaro ter recebido o mesmo em mãos na data de 22 de maio de 2013 e justifico minha ausência por já dispor de outro compromisso na decorrente data. Coloco-me à disposição para uma nova data e maiores esclarecimentos quando julgar necessários. Desde já agradeço a compreensão. Na verdade, acho que na sessão passada foi o vereadora Cirlei. Na verdade, nossa secretaria aqui, talvez por um equívoco, o ofício não era, o convite não era ao secretário. O convite, salvo engano, era o diretor de habitação. Então... Oi? Não. Salvo engano, aqui era especificamente... Vereador Shirley, me corrija, até para nós constar em ata, né? Seria a coordenação de habitação. Coordenação. Mas como a pasta pertence à Secretaria Certo. da Área Social, antes tem que ser o secretário e depois o coordenador. Então, por isso, respondeu o secretário. Certo. Que eu lembro bem que na sessão passada a gente deixou claro que era o diretor de habitação. Então está solucionado, né, a dúvida. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adenilson Biazus. Presente. Amélio Radaeli, presente. Cirlei Menegola. Presente. Enio Ivan Marques. Presente. Fernando Calfas. Presente? Flávio Filapi. Presente. João Paulo Menegatti. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Leandro Bíssigo. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei número 3.525/2013, de origem do projeto de lei número 009/2013, que dispõe sobre a interpretação originária da lei número 3.506/2013 e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Coloco em votação, de igual forma, a dispensa da leitura na íntegra da redação final da referida lei. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em votação única na pauta de hoje. Emenda ao substitutivo número 1 do projeto de lei número AJG 015/2013, que prorroga o prazo de cedência de servidores públicos municipais e da outras providências. Em discussão? Só para esclarecer o teor, na verdade, nós tínhamos apresentado uma emenda ao projeto de lei número 15, que tratava da cedência, e houve um equívoco na questão de números de servidores, por isso o substitutivo. Então, em contato com o jurídico da Prefeitura, buscamos a informação correta para que não houvesse nenhum equívoco, nenhuma nulidade. Ainda em discussão? Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Substitutivo do projeto de lei número AJG 015/2013, que prorroga o prazo de cedência de servidores públicos municipais e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número BLB 010/2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a anular projeção de prolongamentos de vias públicas e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 014/2013, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão? Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número AJG 015/2013, que prorroga o prazo de cedência de servidores públicos municipais e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Temos dois requerimentos formulados verbalmente da tribuna. O primeiro, requerimento formulado pelo vereador Wilson Martins, no sentido de convidar a senhora Vânia Barcelos a se fazer presente na próxima sessão para explanar a situação. Me ajude a complementar o texto, vereador Wilson. Para esclarecer a situação de como é que está o andamento das negociações, e já que o prazo em tese, que foi previamente negociado, seria na segunda-feira. Certo. Em discussão, requerimento verbal do vereador Wilson. Bem, senhor presidente, sou favorável ao requerimento, né, mas eu acho que a próxima sessão itinerante, né? A próxima sessão Então, e a última do mês? Né? Seria melhor, eu acho, né? Que a sessão itinerante, eu acho que venha... Vereador Wilson? Eu volto a insistir, senhor presidente, no sentido de manter para esse dia, por conta da brevidade e da necessidade de um ajuste o quanto antes, até para, se pudermos colaborar no sentido de evitar paralisação e tudo mais, eu acho que é interessante a discussão nesse momento. Em discussão, vereador Jesus? Presidente, eu também concordo com o vereador João Paulo, acho que a sessão itinerante tem uma característica peculiar, certo, e até em razão da exiguidade de tempo, esse requerimento poderia ser feito por escrito. E acho que também, no mínimo, deveria ser convocado alguém do Executivo. Se há uma negociação entre sindicato e executivo, eu acho incoerente convocar só uma das partes para falar sobre o assunto. Então, eu acho que, além de fazer um pedido de explicação por escrito, que é uma coisa simples, como que está a negociação, tem alguma proposta, não tem alguma proposta, eu acho que não há necessidade de trazer a representante do sindicato aqui para dizer em uma frase aquilo que nós podemos obter por escrito. E se houver convocação, tem que convocar alguém do executivo, porque é o executivo que tem o poder para decidir se vai aceitar ou se vai propor alguma coisa nesse sentido. Então, colhendo já algumas manifestações, vereador Wilson,
sugiro um aprimoramento aqui, vou lhe dar uma sugestão, se o vereador entender cabível. Então, que esse requerimento, que não é uma convocação, um convite, né? Convite, um então, convite. vamos, além de convidar a representante do sindicato, convidar também um representante do executivo a se fazer presente, não no dia 27, ainda estamos, o calendário das sessões de junho não estão definidos em razão, estamos no aguardo das audiências em Brasília, mas até sexta-feira acredito que a gente já tem essa definição, então, para a primeira sessão ordinária do mês de junho, nessa casa. Uma sugestão. Como Vossa Senhoria foi o autor desse requerimento, coloco igualmente em discussão aí outras ideias, sugestões aí. Vereador Wilson. O receio é que se perca o objeto, que se corra o risco de uma paralisação. A intenção era... Ainda em discussão, então, vereador Wilson, requerimento da tribuna no sentido de convidar a representante do sindicato a se fazer presente na próxima sessão, dia 27 de... Bem como o representante do Executivo. O representante do município na sessão itinerante, no bairro Castelo Branco e João Winkler, na próxima segunda-feira. Um convite a representante do sindicato e a um representante do Executivo Municipal, para utilizar da tribuna por até 10 minutos no início da sessão. É isso, vereador Wilson? Seria isso. Senhor presidente, só para concluir, na sessão passada, eu fiz um requerimento para convocar uma audiência pública e a maioria entendeu por bem rejeitá-lo. Eu acredito que essa questão nós poderíamos fazer de forma reservada aqui, no próprio Poder Legislativo. Que nem foi dito aqui, algumas situações não poderiam ser expostas para a população, até para não acirrar mais os ânimos, então nós estamos sendo aqui contraditórios. Foi usado como argumento para não aprovar o requerimento na sessão passada, de que não teríamos como expor essa questão. E aí nós vamos numa sessão itinerante para tratar de uma questão tão particular, que é a questão dos funcionários. Então, nós poderíamos fazer um encontro aqui na Câmara, no Poder Legislativo, convidando o representante do sindicato, o representante do Executivo, para amanhã, por exemplo, nós tratarmos... O prazo é dia 27, vereador Wilson? Então, se nós, acho que nós podemos, vereador João Paulo, contribuir, vereador Wilson, vereador Biasus, né, em marcar uma reunião nessa casa, né, amanhã ou no mais tardar sexta-feira, no período da tarde, né, a Câmara poderia ser a mediadora desse encontro. Ideia, o vereador Biasus deu a ideia, mas o requerimento feito é do vereador Wilson, que mantém, ou podemos transformar ele na forma de uma reunião, né, um convite para participar dessa reunião, quinta ou sexta-feira, no período da tarde, aqui nessa casa, com todos os vereadores, reservadamente aqui na nossa sala de reuniões. Eu gostaria de insistir no requerimento, se houver uma proposta diferente. Senhor presidente, desculpe, Wilson, mas eu faço minhas palavras do Biasus. Acho que quando a gente vai numa sessão itinerante, nós temos que discutir e saber o que a nossa população lá, tanto do bairro Monte Castelo quanto do bairro João Winkler, que são dois bairros grandes, e que nós temos muito que ouvir ele. Concordo também na sugestão do presidente que se faça uma reunião ou então uma convocação aos vereadores e à população na sexta-feira, no caso, ou amanhã, quinta-feira. Amanhã, até fui alertado pela minha assessoria, amanhã nós vamos ter uma audiência pública, né, os vereadores já foram comunicados para discutir o projeto de lei que queria o Conselho Municipal da Juventude, a partir das 14 horas, poderia ser amanhã ainda, no horário mais para o final da tarde, ou, né, talvez na sexta-feira, na primeira hora, mas isso, né, vamos... Então, senhor presidente, que fosse antecipado o horário e pudesse ser aqui mesmo na Câmara, antes da sessão. Do dia, fosse para o dia 27, na segunda-feira à tarde? Justamente. Uma reunião? Podia ser marcado para umas 5 horas, 6 horas. Vereador, uma sugestão, mas na sexta eu acho que até ficaria mais tranquilo, tanto para o Executivo, eu acho sexta-feira mais para o final da tarde, para nós também aqui como vereadores, porque senão de repente atrasa a questão da sessão lá do bairro. Eu acho que na sexta-tarde seria uma data muito boa, e até em razão da
da importância do tema para que a gente debata o quanto antes. E aí não nos atrapalharia em relação à questão da sessão. A sessão de votação É terça-feira, dia 28. A sessão para analisar... Para sexta-feira, senhor presidente, então. Sexta? Sexta. Então, o vereador Wilson retira o... Sexta-tarde, então... Então, já vamos deixar aqui todos os vereadores avisados. Essa reunião será na sexta-feira, às 14 horas, né, na sala de reuniões dessa casa. E já vamos expedir os convites. A Vânia Barcelos, representante do sindicato, e um ofício à Prefeitura Municipal que encaminha um representante para dialogar, né, na sexta-feira e, quem sabe, encontrar uma solução. Se o prazo fatal e final é dia 27, segunda, sexta-feira há tempo ainda de se achar uma solução. Antes, né, ninguém quer greve, ninguém quer paralisação de serviço, então, sexta-feira entendo que é adequado. 14 horas. E que seja feito o convite em nome de todos, Excelência. Todos os vereadores? Sim. Todos os vereadores. E que eu gostaria também de colocar na sugestão que é imprescindível que o secretário da administração esteja presente nessa reunião, né? Porque senão nós vamos ficar divagando e não temos dados. E eu acho que o que importa, a gente já viu o caminho que a coisa está tomando, precisa necessariamente que o secretário da administração esteja presente. Pode colocar no ofício convite. Esses números, um convite. né, que a gente possa ter uma noção dos números do requerimento do vereador Enivan, que se pudesse atendê-los e trazê-los para... Bem munido de todas as informações, né, para o diálogo. Então, o vereador Wilson retira o requerimento. Segundo e último requerimento, formulado pelo vereador Ivan Marques da tribuna, para que o Executivo Municipal encaminhe essa casa o número de funcionários global de 2009 até 2012, até dezembro de 2012. Dividido por setores, né? Concursados, as CJs... Concursados... ACTs, né? Estagiários e comissionados. Ano a ano. Ok. Em discussão? 2012 ou 2013, senhor Ivan Marques? 2009. É de 2009 a 2013. 2013. De 2009 a 2013. Isso. Tá. Já para essa reunião, Ivan, de sexta-feira? Se ele conseguir, ótimo, seria excelente, até para a gente ter uma ideia, né? Mas aí tem que até respeitar a questão do tempo, ele tem 15 dias para responder, né? Mas se ele conseguir, eu vou até... É fácil de obter essa informação, está todo informatizado, só dar e mandar fica fácil. Eu vou cobrar para que, se ele nos atende para sexta-feira. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje. Moção número 40/2013, do vereador Ivan Marques. Moção de congratulações ao jornal online Tudo sobre Xanxerê pelos 3 anos de atuação em nossa cidade, que será comemorado no próximo dia 10 de julho, sempre prestando um excelente trabalho com profissionalismo, imparcialidade, empenho e dedicação. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão? Senhor presidente, eu vejo que o site hoje é uma ferramenta de auxílio a toda a comunidade. E no histórico do site, vocês vão ver que muitos acessos já foram executados em vários países além do Brasil. E aqui em Xanxerê, a gente tem hoje, praticamente todo dia, é difícil dizer uma pessoa que não acessa. E mais do que tudo, é o direito a você expressar aí também o teu pensamento, né? Então, é nesse sentido que eu vejo hoje como uma grande ferramenta democrática e de informação, é por isso que eu peço esse apoio a essa moção. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje. Indicação número 193/2013 dos vereadores Fernando Calfas e Ivan Marques para que o Executivo Municipal estude a viabilidade de alterar o Código de Obras no que diz respeito aos artigos que tratam sobre a instalação de postos de abastecimento, distribuição e comercialização de combustíveis utilizados em veículos automotores, e inserindo dispositivos legais que visem dar maior segurança em instalação e edificações futuras desta natureza, a fim de atender ao disposto da Lei do Descanso, que determina a jornada de trabalho de, no máximo, 8 horas por dia aos motoristas em estradas. Minuto do projeto anexo. Em discussão?
Senhores vereadores, então, só ratificando o que já foi dito da tribuna por esse vereador e pelo vereador Ivan Marques, solicitamos aí a aprovação dessa indicação, no sentido que o Executivo nos devolva essa minuta em forma de projeto de lei, para aí sim a gente poder alterar o Código de Obras e deixar em consonância com a Lei Federal do Descanso. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 194/2013, do vereador Leandro Bíssigo, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração e Finanças, realize estudo técnico sobre acessibilidade nos portais e sites eletrônicos da administração pública na rede municipal para o uso das pessoas com deficiência, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 195/2013, do vereador Leandro Bíssigo, para que o Legislativo Municipal de Xanxerê possa realizar adequações de acessibilidade no portal eletrônico, bem como para que a TV Câmara possa ter legenda em tempo real ou intérprete na transmissão de sessões, garantindo pleno acesso às informações disponíveis. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado nessa sessão, agradeço a presença de todos e de todas e marco a próxima sessão ordinária itinerante para o dia 27 de maio de 2013, às 19 horas, no Centro Comunitário do bairro Castelo Branco. Muito obrigado.